Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os períodos de retrocesso na democracia brasileira. Eu sou a professora Isabelle, vamos comigo? As ideologias autoritárias e os perigos à democracia. A análise dos fatos históricos serve à compreensão do presente, bem como os perigos à democracia diante de ideologias propagadas à opinião pública como liberais, mas de matriz autoritária. O descrédito da classe política proporcionou o surgimento de movimentos de extrema-direita em nosso país e também na Europa. As crises contemporâneas representam crises de narrativas. O discurso oficial dos representantes das instituições políticas e dos políticos não é mais capaz de mobilizar a sociedade. Há o fosso entre representantes políticos e os cidadãos. Há movimentos antipolíticos e antidemocráticos que surgem no Brasil e no mundo. O populismo autoritário é ativado mediante discursos de força baseados em medidas autoritárias, em comum o ódio à democracia. A crise do Estado-nação, que perde sua capacidade de proteger a liberdade e a igualdade diante da escala e a complexidade dos problemas, no contexto de um mundo globalizado. Como efeito dessa crise, o cidadão sente-se traído e frustrado em face das promessas democráticas. Em épocas de graves crises econômicas, o sentimento antidemocrático tende a aumentar. A Era Vargas. Então, a gente teve aí no Brasil alguns períodos, que estavam ali como ameaças à democracia. Um desses períodos foi a Era Vargas, especialmente, o Estado Novo. Então, a gente tem aí a Era Vargas, que se divide em algumas fases. A primeira, diz respeito ao governo provisório, que ocorre ali entre os anos de 1930 e 1934, e esse foi o período ali de reorganização do Estado, nacional, de preparação para a criação de uma nova Constituição. Com o surgimento da Constituição de 1934, uma nova fase da Era Vargas se inicia, o período do governo constitucional, que começa ali em 1934 e termina em 1937. Esse foi um período caracterizado, pela manutenção de um regime democrático liberal, O fechamento do Congresso, em novembro de 1937 e a imposição de uma nova Constituição deram início à terceira fase da Era Vargas, conhecida como Estado Novo. Esse, o período que dá início aí a uma fase, que é antidemocrática, uma fase ditatorial, que vigorou aí entre 1937 e 1945, O período do Estado Novo, ele constitui a ditadura de Vargas, que é fortemente influenciada pelo fascismo que estava em vigor na Europa. O fim do Estado Novo, ocorre simultaneamente com o fim da Segunda Guerra Mundial e em virtude da impossibilidade, de Vargas de se manter no poder, depois de 15 anos aí no governo. O Estado Novo, que é essa fase explicitamente ditatorial do governo Vargas, ele foi instituído no dia 10 de novembro de 1937. A Constituição de 1934 ela é revogada e o país se vê privado de eleições e de liberdade de expressão, além de submetido ao controle de caráter fascista, fortemente inspirado nos líderes autoritários europeus da mesma época, o Mussolini e o Hitler. Contudo, um dos destaques desse período do Estado Novo foi a criação das leis trabalhistas, através da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada em 1º de maio de 1943, que representa um avanço enorme aí nos direitos trabalhistas brasileiros. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda dos regimes fascistas, os regimes totalitários ali do Mussolini, do Hitler, o Estado Novo entra em crise e o seu formato autoritário de governo ele sofre um grande desprestígio. E aí, desse modo, a junta militar que ajudou Vargas a eleger, a heregia ali, sua ditadura, ela acabou por depô-lo do poder, Ainda que o político gaúcho tenha articulado em 1945 o chamado queremismo, que é um movimento popular em prol da sua permanência na presidência da República, que gritava o bordão, queremos Getúlio, não conseguiu evitar seu afastamento. Um outro período que representa um retrocesso
a democracia brasileira é o parlamentarismo após a renúncia de Jânio Quadros, né? O então presidente Jânio Quadros inesperadamente renuncia ao seu cargo em 25 de agosto de 1961. Seu vice era João Goulart e seria o seu sucessor, né, natural, e o sucessor de Jânio. Setores das Forças Armadas, né, ficaram postos ali para realizar um golpe de Estado, pois não tinham ali muita simpatia pelas ideias do João Goulart, né, que era um político de tendências trabalhistas. Haviam também ali o receio de que ocorresse uma revolução comunista no país. Com essa estabilidade, né, pairando no ar, líderes do Congresso agiram rapidamente para procurar uma solução paliativa, né, que agradasse os militares e mantivesse a democracia. Foi assim que, no dia 2 de setembro de 1961, o Congresso aprovou a adoção de um regime parlamentarista no país. Minha gente, o Brasil, né, viveu um período parlamentarista. E com a medida, né, o João Goulart continuou como presidente, mas ele teve seus poderes reduzidos, né, significativamente. Os poderes retirados do presidente foram repassados para uma nova figura, que seria o primeiro-ministro. Nesse período, né, de 17 meses de parlamentarismo brasileiro, né, nos anos 1960, o Brasil teve 3 primeiros ministros: o Tancredo Neves, o Brochado da Rocha e o Hermes Lima. Um outro momento, né, esse o mais conhecido, né, mais significativo, o que a gente tem mais forte na nossa memória, é o período da ditadura militar, né, os governos militares exercidos no Brasil. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, teve 5 mandatos militares e instituiu 16 atos institucionais, né, que eram mecanismos legais que sobrepunham, né, a Constituição. Nesse período, houve restrição à liberdade, repressão, né, aos opositores do sistema, censura, né, tortura, né, tudo que envolve aí um governo autoritário. No dia 31 de março de 1964, né, tanques do Exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava aí o presidente Jango, né, o João Goulart. 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar assumiu o poder do Brasil. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, né, tornando-se o primeiro dos 5 presidentes militares a governar o Brasil durante esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil, né, que dura até 1985. O Castelo Branco e os atos institucionais. No governo de Castelo Branco, né, foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar, né, conhecido como o AI-1. Os atos institucionais, eles eram decretos e normas muito utilizados durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. Dentre as principais medidas asseguradas pelo AI-1 estavam o fim das eleições diretas, isto é, a partir desse momento, as eleições para presidente seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pela população. Nesse mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas e em 1967 uma nova Constituição entrou em vigor. Em 1965, por meio do ato institucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo no Brasil. Ou seja, a partir desse momento, passaram a existir apenas 2 partidos, né? A Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O Costa e Silva e o AI-5, né? O governo do Costa e Silva, que foi aí de 67 a 69, foi marcado por muita repressão, violência, tortura, né, aos opositores do sistema e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. A insatisfação, né, de parcelas da população com as medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo uma das maiores a passeata dos 100 mil. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou uma grande comoção, né, e fortaleceu ainda mais a oposição ao regime. Em resposta, né, o Costa e Silva promulgou o AI-5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado, decretou o estado de sítio, cassou mandatos, né, de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Com esse decreto, né, dava o direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime,
ele é considerado, né, o golpe mais duro da ditadura militar no Brasil. Nesse período, né, também conhecido como os anos de chumbo, em resposta ao regime repressivo, né, começaram a surgir grupos armados, né, contra os quais houve forte repressão por parte dos militares. Então, aí a gente observa, né, esse endurecimento, né, mais forte da ditadura, né, com o decreto do AI-5, né, que é a fase mais sangrenta do período da ditadura militar no Brasil. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Qual foi o estopim que motivou os militares a realizarem o fechamento do regime por meio do ato institucional número 5? Letra A, um sequestro realizado pela vanguarda popular revolucionária. Letra B, um protesto estudantil no Rio de Janeiro. Letra C, o discurso do deputado Márcio Moreira Alves. Ou letra D, denúncias realizadas pela imprensa. Vamos lá, pensando um pouco na resposta. Lembrando aí do que a gente estudou, botando a cabecinha para funcionar. A resposta correta é a letra B, né? Um protesto estudantil no Rio de Janeiro, a marcha dos 100 mil, né? Que acabou ocasionando a morte de um estudante, né? E gerando aí oposições fortes ao governo, né? Que desagradou de forma contundente aí e fez o Costa e Silva promulgar aí o AI-5. Vamos lá, mais uma questão. O regime político conhecido como Estado Novo, implantado por golpe do próprio presidente Getúlio Vargas em 1937, pode ser associado a letra A, radicalização política do período representada pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista, e pela Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista. Letra B, modernização econômica do país e seu conflito com as principais potências capitalistas do mundo que tentavam lhe barrar o desenvolvimento. Letra C, ascensão dos militares à direção dos principais órgãos públicos, porque já delineava ali o quadro da Segunda Guerra Mundial. Ou letra D, a democratização da sociedade brasileira em decorrência da ascensão de novos grupos sociais como os operários. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. Vamos lá, lembrando, cabecinha para funcionar. A resposta correta é a letra A, né? A radicalização política do período representado pela Aliança Nacional Libertadora, né? A ANL, né? De orientação comunista, e pela Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista. O governo do Vargas, né, essa era aí, esse período que compreendeu o Estado Novo, né, ele tinha uma orientação fascista, né, uma ideia totalitária, né, que recebia influência, né, principalmente ali estrangeira, né, de governos como o do Mussolini, né. Você percebe, né, várias semelhanças, né, a questão do rádio, né, do Getúlio Vargas, os pronunciamentos que ele fazia no rádio, aonde ele falava com a população, né, muito semelhante, né, aos pronunciamentos que o Mussolini fazia no rádio também, que conseguia, né, trazer para si grande parte da população. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Acesse a plataforma Eduque para ter acesso a esses e demais conteúdos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.